existe um lugar que nós vamos, sempre é um lugar que nós vamos. É. E também tem um lugar, esse lugar modifica às vezes a gente internamente. Um lugar nosso. Exato, interno, muito... é. Começando mais um episódio do Existe um Lugar, com pessoas especiais que fazem o turismo acontecer no nosso Rio de Janeiro. Hoje eu estou com a Beatriz Lima, Head de Marketing da Rodoviária. Obrigada pela sua presença. A gente está nesse lugar, gente, incrível. Um dos principais pontos turísticos do nosso Brasil, do nosso Rio de Janeiro, que é o Pão de Açúcar. Bia, queria que você falasse um pouquinho mais de você. E aí a gente vai conversar sobre algumas outras questões de rodoviária, gente, porque tem números muito legais para vocês saberem. Isso aí, Tati, muito obrigada pelo convite, estar aqui com vocês nesse programa maravilhoso, um programa que estimula o turismo, né, mostra aí a importância, né, da atividade turística para o Rio de Janeiro, né, e para o turista, né, em geral, entender como é que funciona, né, os atrativos. E eu hoje estou aqui participando, primeira vez, muito feliz de estar nesse cenário lindo, maravilhoso, paradisíaco, para falar com vocês um pouco sobre a experiência rodoviária do Rio. Então, meu nome é Beatriz Lima, eu trabalho há 27 anos com comunicação corporativa, principalmente ligada a turismo e transportes, né? Já trabalhei divulgando eventos de turismo no Rio de Janeiro, no início da carreira, já atuei também trabalhando com o Galeão, né, na Associação dos Concessionários Aeroportuários, sempre ligado a turismo. E 27 anos atuando como assessora de imprensa, né, da Rodoviária do Rio de Janeiro, que é o segundo maior terminal rodoviário em movimentação de passageiros da América Latina. Gente, a América Latina! Pro Tietê. Então, a gente realmente tem números muito bacanas que mostram que, principalmente depois da pandemia, Tatiana, a gente conseguiu recuperar essa volta às viagens por terra, ou seja, o turismo rodoviário ele foi fundamental para o retorno da atividade turística depois da pandemia. Então, muita gente começou a viajar dentro do país, né, de ônibus. Então, acho que esse é o principal mote aí dessa nossa conversa, para mostrar a importância do ônibus, né, a importância que tem o ônibus para o turista nacional e também para o estrangeiro, que vem para o Rio de Janeiro, que fica turistando, mochilando, né, nas cidades turísticas de Búzios, Cabo Frio, Araruama, as nossas novas belezas aí do Vale do Café, com as atrações do Terra dos Dinos, muita coisa boa aí para o turista ver no Rio de Janeiro. Então, estou há 27 anos fazendo esse meio de campo, principalmente com a imprensa, na área de relações institucionais, com os eventos que a gente promove e com os números muito bacanas que você Eu queria que você falasse um pouquinho desses números, que são números muito altos. Sim. Queria que você me falasse hoje, a rodoviária recebe quantas pessoas lá por mês? Tati, isso é muito interessante a gente abordar essa situação do pós-pandemia e principalmente nesse ano, né, 2025, a gente teve um boom, principalmente de eventos no Rio de Janeiro, né, que trouxeram também muito interesse pela visita à cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente fez uns cálculos, né, junto ao nosso operacional, nossa área lá de estatística, que identificou que de janeiro a abril a gente movimentou 4 milhões de pessoas pela rodoviária do Rio de Janeiro. Isso significa 1 milhão de pessoas por mês indo e vindo de ônibus do Rio de Janeiro para outras cidades turísticas. E, obviamente, um número até um pouco superior ao próprio Galeão, né, que foi mostrado aí nas últimas reuniões que a gente tem participado aí do turismo. Então, muita gente com esse interesse pelo transporte rodoviário, pela economia, né, as tarifas rodoviárias, elas chegam a ser 800% mais em conta, né, do que as tarifas aéreas. Existe também um movimento grande das empresas rodoviárias, né, que exploram, que são as signatárias, né, das linhas rodoviárias na frota. Então, a gente tem hoje em dia ônibus, Tati, que a gente deita e dorme praticamente. Então, são ônibus cama, leito-cama, né, exatamente. Você pode escolher uma poltrona sozinho para viajar, deitar, botar uma cortininha assim, fechando o seu espaço e viajar de ônibus super tranquilo, deitado, com Wi-Fi, com ar-condicionado, serviço de bordo. Tem também a possibilidade de você carregar o seu dispositivo. Tem algumas empresas que disponibilizam até catálogos de entretenimento de filme. Então, as empresas de ônibus, elas investiram bilhões nesses últimos anos, principalmente pós-pandemia, nessa reformulação das frotas. Então, você andar de ônibus hoje é uma experiência. E pela rodoviária do Rio,
é uma experiência a mais, ou seja, faz tudo parte, né, de uma experiência só, desde a época do embarque, desde quando você pisa na rodoviária, com mais de 50 lojas. Isso que eu queria falar, né? Porque nos últimos anos vocês mudaram um pouquinho o perfil da rodoviária, sim. né? Que hoje está muito mais, tem muito mais lojas lá, tem gastronomia. Vocês mudaram também a forma de receber, né? Tem um Uber Lounge lá. Eu queria que você me falasse um pouquinho disso tudo, dessa experiência realmente rodoviária do Rio. E eu queria também que você falasse um pouquinho dos destinos, porque o Rio de Janeiro, gente, ele é perto, né? Muito perto. Nós temos um Brasil dentro do Rio de Janeiro com muitas experiências, o que facilita também para quem vai de ônibus para vários outros destinos. Exatamente. Então, em termos de investimento, a concessionária é privada, é um grupo privado. A gente administra desde 1990 o terminal e a gente implementou investimentos superiores a 90 milhões de reais na rodoviária. Isso para tornar o espaço, as instalações mais confortáveis, seguras. A gente hoje em dia tem mais de 100 câmeras de monitoramento, né, com todas as áreas do terminal. Isso passa uma sensação e realmente é uma segurança muito maior para quem está viajando, tanto que muita gente que está por ali no entorno, se deslocando para algum lugar, ou vai pegar um ônibus num horário de madrugada, a pessoa entra na rodoviária para se sentir mais segura, poder depois pegar a sua viagem. Então, esse investimento a gente fez, inclusive, mais recentemente, um investimento em software, né, de reconhecimento facial com o Comando Geral da Polícia Militar. Então, todo mundo que passa na rodoviária tem seu rostinho lá escaneado, e a gente já fez aí várias apreensões de foragidos da justiça, de pessoas, né, que tentaram circular por ali, ou saindo do Rio de Janeiro, levando criança, enfim. A gente está fazendo um trabalho muito bacana de apoio, né, de auxílio, né, às autoridades policiais nesse sentido. E no terminal como um todo, né, a gente realmente fez um movimento grande ali. São mais de 50 lojas e quiosques de todos os tipos, né? Tem loja de roupa. Exatamente. A gente criou um conceito novo de terminal rodoviário que vai além do embarcar e desembarcar. Então é uma experiência realmente mais prazerosa para quem está esperando seu ônibus na época de feriado e tal, faz um lanche no Bob's, no Espoleto, Mega Mate, Girafas. A gente tem Natura, tem Boticário, tem agência bancária e tem, como você disse, o primeiro Uber Lounge do mundo dentro de uma rodoviária, que veio ajudar muito, facilitar muito quem está tentando se deslocar para fora do terminal. Então, além do táxi lá de fora, da área do táxi, que a gente também conseguiu aí fazer um trabalho com as cooperativas, né, de táxi, que realmente não são ligadas a gente, né, são vinculadas à SMTR, mas a gente fez um trabalho também para humanizar aqueles guichês. Então, tem novos guichês de táxis ali que operam com tarifas pré-estabelecidas pela SMTR. Então, o passageiro chega lá, pede, olha, eu quero ir para tal lugar e vai ter a tarifa direitinho, que é para a gente evitar que as pessoas vão para o entorno e sejam aliciadas aí pelo transporte irregular, né? Que inclusive é uma outra coisa que a gente já melhorou muito em função aí das nossas articulações com a prefeitura, com a chegada do terminal Gentileza. Então muito do entorno mudou bastante essa questão da segurança. Ainda tem muito a resolver, mas também tem os eventos que vocês fazem, algumas ações ali para o pessoal já entrar no clima do Rio de Janeiro. Isso mesmo. Inclusive a gente estava até comentando, né, agora há pouco, a gente trouxe uma cover da Lady Gaga em parceria com a Guanabara, que é a empresa de ônibus, né? Essa cover, ela conseguiu trazer uma alegria, assim, uma receptividade para os Little Monsters, né, que estiveram na rodoviária esse período aí do show da Lady Gaga. Teve um movimento muito grande de passageiros, principalmente muita gente vindo de São Paulo, que foi o maior emissor de turistas para o Rio de Janeiro nesse período. E a gente teve aí quase 250 mil pessoas chegando ao Rio de ônibus, principalmente de São Paulo, né, pelo recorde, Minas Gerais, Espírito Santo e outras regiões do país, para assistir Lady Gaga, que vieram de ônibus. Então a gente teve essa moça, que é uma cover, recebendo com toda a animação, alegria, e tivemos muita imprensa também divulgando isso nas redes sociais. Então isso gerou aí um engajamento muito legal, e a sensação e assim a experiência do turista que chegou no terminal nesse dia foi espetacular, né? Todo mundo dançando com a moça lá no meio do salão. Isso é um recorrente. A gente sempre faz eventos para tentar trazer parcerias, né, no sentido
de aumentar ainda mais, né, a satisfação do cliente, do turista, a experiência dentro da rodoviária. Então, por exemplo, vésperas de feriado, a gente sempre traz uma pessoa para cantar, tocar. Carnaval, a gente faz uma parceria e coloca o pessoal ritmistas, para trazer essa alegria do Rio de Janeiro para quem está chegando já na rodoviária. Entendeu? Experiência já na Muito hora bacana. que chega. Legal. Agora, Bia, trazendo essa parte de experiência que você falou, queria falar da Bia, mulher, gente. Porque assim, como faz? Turismo tem toda hora muito evento, a gente tem que estar sempre pensando em inovação, justamente porque a gente tem, né, que trabalha com marketing, tem que pensar na mídia espontânea, mas como receber, porque você é o principal, né? Você chega ali, é Rio de Janeiro. Isso. Queria saber como que você lida com isso tudo, né? Mãe, empresária, dona de casa, que viagem, me conta um pouquinho. Tati, você também, né, deve exercer esse papel, exerce com muita eficiência, com magnitude, mas assim, a gente sabe que é difícil. Mulher, né, hoje em dia, a gente tem que abraçar o mundo, né, de todas as formas. Então, realmente, é o que você falou, eu tenho 3 filhas, uma temporão de 8 anos, 2 mais velhas, já formadas, estou nessa trilha aí do jornalismo, da assessoria de imprensa, tem mais de 27 anos, e realmente são clientes que estão atendendo a rodoviária, atendendo outros clientes também, principalmente até na área de cultura. Então, a gente ter esse desafio de conseguir atender a tudo e todos. Dá atenção para um, dá atenção para É um outro. pouco cansativo, mas no final a gente fica muito feliz com os resultados, né? A gente fica feliz de ver, né, que as pessoas, principalmente a rodoviária, eu gosto muito da rodoviária por causa disso que a gente vê estampado, né, na carinha de cada um que está chegando ali, feliz, né? Você, poxa, que legal que a gente está podendo proporcionar, né, para esse turista que vem do Rio de Janeiro e principalmente para aquele que sai também, que você estava me perguntando sobre os destinos mais procurados. Então, muita gente ali na rodoviária, a gente tem um público muito grande do carioca, que quando tem feriadão, né, deixa o Rio e vai principalmente para a região da Costa do Sol, né, região serrana, região do Vale do Café, interior do Rio de Janeiro. Então, a maior parte dessas pessoas, principalmente nesses feriados prolongados, se dirige para curtas distâncias, né? Só que a gente sabe que o transporte rodoviário ele tem uma capilaridade muito grande, né? Diferente do aéreo. Então, a gente chega onde o aéreo não chega. Então, a gente tem mais de 2.500 destinos no Brasil inteiro. E eu acho que é muito bacana a gente começar a pensar assim, né? Que o turismo nacional, vamos olhar principalmente para as belezas da gente, o que a gente tem de bacana para a gente conhecer antes de viajar para outro país. Né? Vamos explorar as nossas belezas, nossos atrativos. Começa aqui pelo Rio de Janeiro, né? Nesse lugar lindo, maravilhoso, no Corcovado. A gente tem tanta coisa bacana para mostrar. Né? E esses eventos todos que a gente tem recebido, principalmente fora de temporada, como o show da Lady Gaga. Em maio a gente já sabe que a Prefeitura vai estabelecer um calendário sempre para trazer atrações gratuitas, que isso também é fantástico. E a população que precisa participar desses eventos também culturais de forma gratuita. Eu acho que isso é espetacular também. Então, eu acho que é isso. Venham de ônibus, andem mais de ônibus. Ônibus é seguro, confortável, a rodoviária está cheia de serviços bacanas. E o que precisar, estamos às ordens aí para recebê-los muito bem. Maravilhoso. E para finalizar, é um bate-bola. A gente tem, né, o programa Existe um Lugar. Qual o lugar que te marcou nessas viagens? Bom, são vários lugares, né? É difícil a gente escolher assim, um especial, mas como a gente estava falando ali, Teresópolis, eu adoro Teresópolis, em locais maravilhosos, né? Hospedagens maravilhosas. É um lugar que a gente descansa, tem paz, principalmente nesse sentido, né, de vida corrida, né? Então, são lugares muito bonitos para ir. Eu gosto muito da região serrana, mas Búzios, para mim, Tem que ser a cidade que eu mais amo, porque é uma Riviera brasileira, né? São praias maravilhosas, cristalinas e uma energia, né, das pessoas, né? Assim, um lugar mágico. Eu gosto muito de Búzios. Eu acho que Búzios, para mim, é o meu lugar do coração. Maravilhoso. E um lugar que você ainda sonha conhecer? Então, vamos lá. Vários lugares também para conhecer, embora eu não consiga viajar. E fique sempre ali, né? Mas eu gostaria muito de conhecer a cidade de Miguel Pereira, principalmente em função aí dos novos atrativos que a gente tem, Terra Cristina e tal. Miguel Pereira é um lugar que eu queria ir. Conservatória também é um lugar que eu gostaria muito de ir. As serestas, né? Que
sabe que o conservatório durante uns anos recebeu vários incentivos do governo, em termos de melhoria do receptivo, então muitas coisas bacanas foram feitas na cidade, festivais da cachaça, de seresta, é um lugar que eu gostaria de ir também. E outros lugares também do Brasil, no sul, que eu não conheço o Nordeste, que é maravilhoso. São Paulo é bacana também, né? Efervescência cultural, embora não tenha essa beleza natureza aqui que a gente tem, né? De Rio de Janeiro. Mas é isso, eu acho que no sul gostaria de ir, Florianópolis, aquelas praias bacanas, né? E no Rio de Janeiro, o estado, esses dois lugares, Miguel Pereira e Conservatório. Para finalizar agora, oficial, uma mensagem para quem está nos assistindo, enfim, quer entrar no ramo do turismo, ou mulher que também te admira, né, como mulher que dá conta de tudo, enfim, uma mensagem. Olha, nunca perca a esperança, acho que a gente tem que seguir sempre o nosso coração, a gente tem que ter fé de que as coisas vão acontecer, no início pode parecer difícil, mas a gente tem que persistir. Eu sou, como boa assessora de imprensa jornalista, eu sou chata, então eu gosto de insistir naquilo ali, eu acho que vai dar certo, então vai com tudo. Você tem que ter a fé e a determinação para perseguir o seu sonho, né? E não desistir. A gente sabe que tem muitas adversidades no caminho, tanto na parte pessoal quanto profissional. É bem difícil mesmo hoje em dia, principalmente para a mulher, mas as coisas estão mudando para as mulheres, né? A gente está conquistando muitos espaços, inclusive a própria rodoviária tem a primeira mulher diretora-geral. Roberta maravilhosa, essa equipe maravilhosa. Setor que é particularmente masculino. Isso é mais um exemplo de que a gente pode, a gente consegue e a gente vai vencer. E para finalizar, para vocês, vou mostrar o vídeo da rodoviária. Obrigada, Vi, pela participação. Adorei. Pela parceria. Muito bom. E é isso, até o próximo episódio. Existe um lugar.